Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen mais uma vez, porque assim, neste momento ele está entre dois destinos, o Chelsea e o Al-Ahly. E a gente sabe que o Chelsea está ainda receoso em pagar o que ele deseja, que é o mesmo que ele recebe na Napoli, 295 mil libras por semana contando impostos. Isso no Chelsea seria apenas 30 mil a menos do que Lukaku e Sterling recebem, né? Porque são jogadores mais bem pagos. E a questão é que, assim, se caso esses dois saiam, o Lukaku, pelo visto, já vai para a Napoli, né? Agora, caso o Sterling também saia, ele se torna o jogador mais bem pago da equipe, recebendo mais do que o Reece James, que recebe 250 mil libras por semana. E assim, o Chelsea está tentando reduzir a folha salarial, teve muito sucesso nisso. Com a saída do Lukaku, a folha salarial já deve cair ali mais uns 16,9 milhões de libras. O Chelsea já vai estar com a folha salarial inferior a 180 milhões de libras. É uma queda bem drástica, é uma economia muito grande de gastos, mas a questão que a gente chega é, vale a pena ficar cortando tantos os salários, né? E ficar apostando apenas nos jovens talentos e jogadores mais desacreditados, né? Porque, por exemplo, há uma possibilidade de trocar o Sterling pelo Sancho. Você está trocando um jogador que não tem utilidade por um cara desacreditado. Talentoso, mas no momento desacreditado. A mesma coisa o João Félix, né? E de resto, você vai contratar jovens promessas do futebol. Se você for inteligente e tiver uma boa equipe de olheiros, e parece que o Chelsea tem isso, você consegue contratar jogadores como é o caso do Malo Gusto, do Cole Palmer, o Estevão William. Então, assim, o Chelsea até tem um bom trabalho, né, trazendo esses jovens atletas. Nem todos vingam, a gente sabe disso, né? Mas a questão que a gente coloca é: deixa passar a oportunidade de trazer um centroavante que traz algo que a equipe não tem, um jogador de presença diária, um goleador mais nato. E assim, falando pelo ponto de vista financeiro, o Chelsea, se oferecer o que ele ganha na Napoli, fecha o negócio. Se oferecer menos, a tendência é que não feche. O Osimhen no Al-Ahly vai receber 30 milhões de euros por ano, pelo que eles estão falando, né? Tipo, um acordo de 4 anos avaliado em 120 milhões de euros. Assim, eu entendo que muitos dos jogadores africanos usam esse dinheiro para financiar suas comunidades, financiar grandes projetos. O próprio Osimhen já falou que se inspira muito no Sadio Mané, mas eu acho que assim, uma coisa é o atleta que está jogando para ganhar dinheiro e a outra é o cara que pensa na vitória e no legado, né? Tipo, nesse aspecto, eu entendo que é o Chelsea numa fase muito questionável. O time terminou em sexto na última Premier League. Não é como se o Chelsea estivesse na era de ouro do Ancelotti. Aí eu ia criticar pesadamente, né? Porque é o time que marca 100 gols, né? Aí vamos supor que estavam querendo trocar o Drogba porque ele estava saindo, entende? Queria outro desafio, aí precisava de um outro 9. Aí eu poderia até defender aqueles que falam que o Osimhen está sendo muito mercenário, pedindo muito dinheiro, porque assim, jogar naquele Chelsea super organizado, super competitivo, que tinha um ataque tão extraordinário, jogadores tão consolidados como Lampard, entre outros nomes, né? Aí faria sentido até cortar o salário, porque era um time super em alto. O Chelsea é um projeto duvidoso, mas um projeto duvidoso, a meu ver, ainda é melhor do que o futebol saudita, porque que ambição existe nesse lugar, gente? Você sabe que o Al-Ahly no momento tá, acho que na quinta posição do campeonato saudita, né? Acho que ninguém sabe disso. Mas assim, é um time que muita gente não sabe que existe. Eu tenho sérias dúvidas se o Osimhen conhece mais de 3 ou 4 cidades existentes na Arábia Saudita. Eu, pessoalmente, eu só vou lembrar de duas, né? Que é Jeddah e Riad, né? Que é a capital, né? Jeddah é pelo fato de ser onde temos o circuito de Fórmula 1, né? E Riad por ser a capital. Mas assim, acho que tem até mais algumas. Tem Meca também, né? Que é a cidade onde tem aquele templo islâmico gigante. Mas o que eu digo é, a gente está vendo uma situação em que você vai para um campeonato onde muito jogador já foi. O Osimhen seria o primeiro, assim, de um cara que está mais próximo do auge, com portas abertas para ir para clubes maiores da Europa, porque o Chelsea é maior que a Napoli, né? E escolheria ir pelo dinheiro para a Arábia Saudita, porque uma coisa é certa, você não vai para a Arábia Saudita por outro motivo além de dinheiro. É dinheiro, né? Você vai morar em um lugar que a maioria dos jogadores reclamam, muito seco, desértico, vai para uma liga plástica, uma liga que assim sustentada por dinheiro de petróleo puramente, totalmente desbalanceada, mal construída, mal organizada. Olhando para esse tipo de situação, você pensa, o que vale a pena para você aceitar tantos problemas que a Liga Saudita tem? Dinheiro. E é dinheiro, né? A gente está falando de um país, gente, a Arábia Saudita,
que tem muitas acusações de violação dos direitos humanos, é um lugar onde não se trata mulheres em termos de igualdade com homens, é um lugar também que transmite futebol de maneira ilegal. Até pouco tempo atrás, a Premier League estava melando o acordo com o Newcastle porque a Arábia Saudita, via o governo, pirateava o sinal e transmitia para o seu país de maneira ilegal, e eles estavam literalmente não dando a mínima para as represálias que faziam a Premier League. Então, assim, acho que eles depois firmaram um acordo legal para aí eles poderem comprar o Newcastle, etc. Mas é o tipo de situação, né, que você vira meio que propaganda para limpar a imagem de um país repleto de problemas, e o cara vai acabar com uma carreira muito promissora por causa de dinheiro, porque assim, dinheiro ele vai ganhar muito ainda na carreira, né? Não é como se ele fosse passar fome indo para o Chelsea, ele ainda vai ganhar uma boa quantidade de dinheiro, pode não ser um número absurdo como é na Arábia Saudita. E a questão é, eu fico pensando em legado, né? Tipo, que os atletas, né? Tipo, eu acho que eu respeito muito os atletas que pensam em legado, que buscaram o máximo vitórias, títulos, entende? Eu acho assim, tem jogadores que têm valores que são inegociáveis, até a gente critica, né? Eu vou pegar um exemplo que todo mundo pode me xingar. O Djokovic, né? Tipo, ele não se vacinou para a pandemia de Covid-19, né? Ele abriu mão de torneios por causa disso, né? Porque ele é muito, vamos dizer, paranoico com o que coloca no corpo dele, né? Mas ao mesmo tempo eu fico olhando a ética de trabalho do cidadão. Quando ele ganhou aquela final da Australian Open contra o Nadal, 5 horas e 53 minutos de jogo, a final mais longa da história dos Grandes Slams, o cara pediu como recompensa pelo título, a maior vitória da carreira dele, um quadradinho de chocolate ao leite, porque ele não comia isso há muito tempo. Ele tinha feito uma dieta muito rígida para alcançar a perfeição física, e essa foi a recompensa que ele teve para depois voltar à dieta e se preparar para o próximo torneio, né? Você parar para pensar que o cara foi medalhista de ouro nessa Olimpíada aos 37 anos, ganhando do tenista mais talentoso da atual geração, e assim, é um tipo de coisa que você olha e pensa e tem que admirar demais, né? Tipo, e esse é o espírito de alguém, né? Que eu nunca veria o Djokovic que colocar qualquer tipo de premiação acima do que ele pode fazer pelo esporte, do que ele pode fazer pelos títulos e conquistas. O cara tá lá para literalmente fazer o legado dele, né? Para conquistar mais e mais. Isso é muito admirável. O Tom Brady, que era quarterback do New England Patriots, depois teve uma passagem curta pelo Tampa Bay Buccaneers, ganhou o título lá também. O cara virou um dos quarterbacks mais mal pagos no final da carreira dele, entre os titulares, é claro, para conseguir um elenco cada vez mais competitivo, cada vez mais estrelas no time, porque assim, sacrificando o salário dele, a posição dele é que mais ganha dinheiro, ele conseguia abrir espaço para mais 2, 3 jogadores de qualidade que podiam ser fundamentais, porque ele entendia que era um esporte coletivo. Ele abriu mão de ganhar, se a gente somar na carreira toda dele, dezenas ou até centenas de milhões de dólares, né? Para quê? Ganhar títulos. E o cara hoje é o maior de todos os tempos. Para pensar em 7 títulos no futebol americano. É muita coisa. Ninguém na história fez isso. E o Brady tá aí, é na história do futebol americano. É o maior atleta da história. Eu não estou dizendo que o Osimhen se dedicar, essa coisa, vai ser o melhor atleta da história, mas ele tem potencial, assim, de ser um dos maiores atletas, se não o maior atleta africano da história, né? Pensando pelo menos no futebol, né? Não consigo pensar em outros exemplos aqui na África, né? Tem o Hakeem Olajuwon, mas acho que ele representava os Estados Unidos certo ponto da carreira. Então, eu fico pensando nisso, né? Porque o cara, tipo, foi oitavo na bola de ouro, foi campeão italiano com a Napoli, já tem uma carreira muito bacana, mas assim, você não vai colocar ele na mesma prateleira de Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah. A única chance que ele tem de ficar na mesma prateleira desses caras não é ir para a Arábia Saudita ganhar dinheiro. A chance que ele tem é ir para o futebol europeu e se não der certo ali, continuar no futebol europeu, melhor dizendo, se não der certo no Chelsea, atrás de outro projeto, porque sem dúvida vão abrir as portas para ele em outro lugar. Eu acho que assim, pensando em legado, carreira, né, o Chelsea é a opção melhor. Mas se ele só quer dinheiro, aí fica complicado. Não que eu defenda que o Chelsea tá fazendo certo, né? Eu acho que assim, eu não sei quanto que eles estão pedindo para ele cortar do salário dele. Chega um ponto que pode ser desrespeitoso e para mim o Chelsea não fez quase esforço nenhum para contratá-lo. Agora, no final da janela, que a Arábia Saudita chega forte, eles parecem estar tentando alguma coisa, mas a questão é que eu fico pensando assim, é um jogador muito bom, 25 anos de idade, ele tem muito pela frente para jogar fora para um campeonato artificial e apenas propaganda para limpar a imagem de um estado muito questionável. Então, assim,
eu pessoalmente não consigo defender em quase nenhum aspecto a ida dele para o futebol saudita. Mesmo que eu ache a proposta do Chelsea fraca, pelo jogador que ele é, já mostrou que pode ser, eu não consigo defender a Arábia Saudita à frente. Nem assim, podia ser o Arsenal, podia ser o Tottenham, podia ser qualquer clube na Europa com o mínimo de competitividade. Eu não consigo entender a Arábia Saudita à frente só por dinheiro, entende? Eu gosto dos atletas quando ele tem aquele espírito competitivo, entende? Quando o cara o dinheiro é uma consequência do cara que é bem sucedido no esporte, entende? Você fica pensando, o cara vai ganhar 120 milhões de euros, mas eu vou pensar uma coisa, vai gastar no quê? Vai gastar essa grana toda, vai ficar parado ali. Eu, sinceramente, não consigo defender o cara ir para a Arábia Saudita antes de ir, por exemplo, realizar o que ele falava ser o sonho dele, que era jogar na Premier League. Inclusive para o time do herói dele, que ele sempre fala, o Didier Drogba. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.